O filho do empresário viúvo chorava sem parar. Maurício Andrade estava com o menino nos braços, completamente perdido. 3 babás haviam desistido, até que Camila Torres subiu as escadas de uniforme e ouviu o choro. Ela estendeu os braços e o menino parou de gritar e sorriu. Maurício ficou parado olhando aquela cena e não conseguia entender o que estava acontecendo. Camila segurava o menino com uma naturalidade que ele nunca tinha visto em ninguém. E o bebê estava quieto, não chorava, não empurrava, apenas encostava a cabecinha no ombro dela e respirava fundo, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro. Ela não fez nada de especial. Não balançou demais, não cantou, não falou palavras doces, apenas ficou ali firme, segurando aquele peso pequeno, com uma calma que parecia vir de algum lugar muito antigo dentro dela. E Maurício sentiu algo estranho no peito, uma mistura de alívio e vergonha, porque ele era o pai. Era ele quem deveria conseguir acalmar o próprio filho, mas não conseguia. E aquela mulher que ele mal conhecia tinha feito em segundos o que ele não conseguia fazer em semanas. Camila olhou para ele e viu a expressão no rosto dele. Conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem estava no limite. E ela devolveu o menino devagar, com cuidado, como se estivesse entregando algo frágil demais para o mundo. O bebê começou a chorar de novo assim que saiu dos braços dela. E Maurício sentiu o peso voltar. O choro voltou, a frustração voltou, e ele olhou para Camila com uma expressão que pedia ajuda sem palavras. Ela hesitou, porque não era o trabalho dela. Estava ali para limpar, não para cuidar de criança. Mas aquele choro a machucava de um jeito que ela não esperava. Era como se cada grito do menino doesse nela também. E ela estendeu os braços de novo. O menino praticamente se jogou nela com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. E Maurício soltou o ar que estava segurando. Ficou ali parado, sem saber o que dizer, enquanto Camila balançava o menino de leve e ele parou de chorar outra vez. Silêncio. Um silêncio que a casa não conhecia fazia tempo. Um silêncio que parecia irreal, depois de tanto barulho. Maurício passou a mão no rosto porque estava cansado. Não dormia direito desde que a esposa tinha morrido no parto 16 meses atrás. 16 meses tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo. 16 meses falhando miseravelmente em tudo que tentava fazer. E ele olhou para Camila e finalmente falou com a voz baixa, quase um sussurro. Como você fez isso? E Camila deu de ombros. Não sei, só peguei ele. Mas Maurício balançou a cabeça, porque não era só isso. Tinha algo mais. Algo que ele não entendia, uma magia que ela tinha e que ele não tinha, uma conexão que se formou instantaneamente entre ela e o menino, e ele olhou para o filho nos braços dela. O menino tinha os olhos fechados agora e estava quase dormindo, as mãozinhas agarradas na blusa dela, como se tivesse medo de que ela fosse embora. Maurício não via o filho dormir assim fazia semanas. Sempre era uma luta, sempre tinha choro, sempre tinha resistência. Mas ali naquele momento o menino estava em paz de verdade. Camila sentiu o peso do bebê relaxar completamente e soube que ele tinha dormido. Olhou para Maurício e viu que ele também tinha percebido. Os olhos dele estavam marejados e ele desviou o olhar rápido, como se tivesse vergonha de mostrar aquilo. Como se mostrar emoção fosse uma fraqueza, e Camila não disse nada. Apenas ficou ali segurando o menino, esperando, dando tempo para ele se recompor. Maurício limpou a garganta e a voz saiu rouca. Você pode ficar mais um pouco, só até ele dormir bem. E Camila olhou para o relógio na parede. Já estava atrasada. A mãe dela estava esperando os remédios. Tinha outras casas para limpar ainda. Mas aquele homem parecia tão perdido, e aquele bebê estava tão tranquilo que ela assentiu. Não conseguiu dizer não. Maurício indicou o sofá e Camila se sentou devagar, ainda segurando o menino. Ele dormiu mais fundo. A respiração dele ficou lenta e pesada. Aquela respiração característica de sono profundo, e Maurício se sentou na poltrona em frente observando.
Ficaram em silêncio por alguns minutos. Um silêncio bom, um silêncio que não pesava, que não exigia nada de ninguém. Maurício finalmente falou de novo, e a voz dele estava carregada de cansaço. Ele não deixa ninguém pegar, nenhuma babá conseguiu. Todas desistiram. A última durou 3 dias e saiu chorando dizendo que não conseguia mais, que o menino tinha algo de errado. E a voz dele tremeu um pouco. Mas ele não tem nada de errado. Ele só sente falta da mãe. Ele sente falta de algo que nunca teve. E Camila olhou para o rosto do menino dormindo. Criança sente quando a gente está com medo. Talvez elas estivessem com medo dele. E Maurício franziu a testa. Medo de um bebê? E Camila sorriu de leve. Medo de não dar conta, medo de errar, medo de ser julgada. Criança sente isso tudo. Sente quando a pessoa não está relaxada, quando não está confortável, e aí fica pior ainda porque o bebê também fica tenso. E Maurício ficou quieto pensando. Talvez ela estivesse certa, talvez ele também estivesse com medo o tempo todo, medo de falhar como pai, medo de não conseguir substituir a mãe que o menino nunca conheceu, medo de estar sozinho naquilo tudo, sem ninguém para dividir o peso, sem ninguém para dizer que estava fazendo certo, e ele olhou para Camila. Ela não parecia ter medo de nada. Estava ali calma, segurando o filho dele como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes antes. E Maurício sentiu uma pontada de inveja e de admiração ao mesmo tempo. Tinha algo nela que o deixava curioso. Uma força silenciosa que ele não conseguia explicar. Ela não era como as outras pessoas que trabalhavam para ele. Não ficava nervosa na presença dele. Não tentava agradar. Não media palavras. Apenas era autêntica. E isso o intrigava de uma forma que ele não esperava. Ele percebeu que estava olhando demais para ela e desviou os olhos. Concentrou no filho dormindo nos braços dela e sentiu uma dor no peito, porque deveria ser ele ali. Deveria ser ele conseguindo acalmar o próprio filho, mas não era. E aquilo o matava por dentro. Fazia ele se sentir um fracasso completo como pai. Camila percebeu o olhar dele e ficou levemente desconfortável, porque não gostava de atenção. Preferia passar despercebida, fazer o trabalho dela e ir embora sem que ninguém realmente a visse. Mas agora estava ali no meio da sala, segurando o filho do patrão, sendo observada intensamente, e ela mudou de assunto tentando quebrar aquele clima. Ele tem nome? E Maurício piscou, como se estivesse saindo de um transe. Davi, o nome dele é Davi. E Camila olhou para o menino com carinho. Nome bonito, forte. E Maurício assentiu, e a voz dele saiu mais baixa, mais frágil. Foi a mãe dele que escolheu. Antes de partir, ela disse que queria um nome que significasse amado, porque era isso que ele seria sempre, muito amado, e teve que parar porque a voz falhou. E Camila sentiu o peso daquelas palavras, o peso da dor que ele carregava. Sabia o que era perder alguém, tinha perdido o pai quando era criança, e sabia o vazio que isso deixava, o buraco que nunca se preenchia completamente. Ela não disse nada, apenas continuou segurando Davi com mais carinho ainda, enquanto Maurício se levantava rapidamente, como se precisasse fazer algo para não desmoronar ali na frente dela. Vou buscar o berço. Você pode colocar ele lá? E Camila concordou. Maurício subiu as escadas quase correndo, e Camila ficou sozinha com Davi. Olhou para o rosto dele dormindo e sentiu algo estranho no peito, uma ternura que não esperava sentir. O menino tinha os cílios longos e escuros, as bochechas ainda vermelhas de tanto chorar, os lábios entreabertos e a respiração tranquila. Parecia tão frágil, tão indefeso, e ela entendeu por que Maurício estava desesperado. Perder a mãe no parto e ficar sozinho com um bebê devia ser uma das coisas mais difíceis do mundo. Era ter que lidar com a dor da perda e ao mesmo tempo ter que ser forte para cuidar de uma vida que dependia totalmente de você. Ela balançou o menino de leve, mesmo ele já estando dormindo, e ele suspirou no sono.
um suspiro pequeno e inocente que fez o coração dela apertar. E naquele momento, ela soube que ia aceitar a proposta. Não só pelo dinheiro, mas porque aquele menino precisava dela. E fazia muito tempo que ninguém precisava dela daquele jeito. Fazia muito tempo que ela não se sentia útil de verdade. Não só como alguém que limpava sujeira, mas como alguém que fazia diferença na vida de outra pessoa. Maurício voltou alguns minutos depois, empurrando um berço portátil. Os olhos dele ainda estavam vermelhos, mas ele tinha se recomposto. Tinha colocado a máscara de volta e montou o berço na sala, mesmo perto do sofá, com movimentos precisos. Camila se levantou devagar, com todo o cuidado do mundo, para não acordar Davi, e o deitou no berço, com uma delicadeza que fez Maurício segurar a respiração. Ela ajeitou o menino de lado, colocou a mãozinha dele debaixo da bochecha, e ele continuou dormindo. Profundamente, Camila deu um passo para trás e olhou para Maurício. Acho que agora ele vai ficar bem. E Maurício olhou para o filho dormindo no berço. Depois olhou para Camila e os olhos dele estavam diferentes, mais suaves, mais vulneráveis, sem as defesas que ele sempre mantinha no lugar. Obrigado, sério. Eu não sei o que teria feito se você não tivesse aparecido hoje. Eu estava no limite. Estava pensando em faltar o trabalho de novo, porque não tinha como deixar ele chorando assim com ninguém. E Camila assentiu, sem saber o que responder, porque não estava acostumada com gratidão sincera, estava acostumada a ser invisível, a fazer o trabalho dela sem que ninguém notasse ou agradecesse de verdade. E agora estava ali, sendo vista, sendo agradecida de coração, e isso a deixava desconfortável de um jeito estranho, mas também a aquecia por dentro. Ela pegou o balde que tinha deixado no corredor e ia voltar para o trabalho dela. Ia fingir que aquilo tinha sido só um momento isolado, mas Maurício falou de novo. Camila, espera. E ela parou e olhou para ele e viu que ele estava nervoso, passando a mão no cabelo, escolhendo as palavras com cuidado. Quanto você ganha por semana aqui? E Camila hesitou, mas respondeu. R$ 200. Venho 3 vezes por semana. E Maurício ficou em silêncio por um momento, fazendo contas mentalmente, e depois falou. E se eu te pagar R$ 1.000 por semana para vir todos os dias e ajudar com o Davi? Você não precisa parar de limpar se não quiser. Pode fazer as duas coisas, mas eu preciso de alguém que consiga acalmar ele, alguém em quem ele confie. E Camila arregalou os olhos. R$ 1.000 por semana, 4.000 por mês. Era mais que o dobro do que ela ganhava, limpando 4 casas diferentes e quebrando as costas todo dia. Seria só uma casa, só um trabalho. Mas ela hesitou porque sabia que não era tão simples. Assim, eu não sou babá, não tenho experiência com isso, nunca cuidei de criança profissionalmente. E Maurício deu um passo em direção a ela e a voz dele saiu firme. Você acabou de fazer o que 6 babás profissionais com diplomas e referências não conseguiram fazer. Experiência em papel não é o que importa aqui. O que importa é que meu filho confia em você. O que importa é que ele parou de chorar pela primeira vez em dias quando você pegou ele. E a voz dele tinha uma urgência, uma necessidade, que fez Camila perceber o quanto ele estava desesperado, o quanto ele precisava que aquilo desse certo. Camila olhou para Davi, dormindo no berço, e sentiu algo apertar no peito. O menino parecia tão pequeno, tão perdido mesmo dormindo, as mãozinhas fechadas e o rosto finalmente relaxado, depois de tanto sofrimento. E ela pensou na mãe em casa esperando os remédios, pensou nas contas de luz e água atrasadas, pensou na geladeira quase vazia, pensou em quantas vezes tinha dormido com fome para guardar dinheiro, pensou em quantas vezes tinha andado quilômetros debaixo de sol quente para economizar passagem de ônibus, pensou em tudo que poderia fazer com aquele salário, poderia pagar todas as contas em dia, poderia comprar os remédios da mãe sem ter que escolher entre remédio e comida, poderia até guardar um pouco para emergências, mas também pensou na responsabilidade imensa. Cuidar de uma criança não era pouca coisa. Era uma vida nas mãos dela.
era ser responsável pelo bem-estar de alguém tão frágil. E isso a assustava um pouco porque, e se ela falhasse? E se não fosse o suficiente, homem, preciso pensar. E Maurício assentiu entendendo. Claro, pensa com calma, conversa com sua família se precisar, mas eu preciso de uma resposta até amanhã, porque não consigo mais ficar assim. Não consigo ver meu filho sofrendo desse jeito, não consigo mais falhar com ele todo dia. E a voz dele quebrou no final. E Camila viu a dor nos olhos dele. Era real, era profunda, não era só cansaço físico, era uma exaustão emocional de quem estava carregando um peso grande demais sozinho. Era desespero de um pai que não sabia mais o que fazer e estava vendo o filho sofrer sem conseguir ajudar. Camila assentiu, tocada por aquela vulnerabilidade. Eu te dou uma resposta amanhã, prometo. E Maurício relaxou um pouco, passou a mão no rosto. Obrigado de verdade, só por você ter pensado na possibilidade já me dá esperança. E estendeu a mão para ela num gesto formal, mas quando as mãos deles se tocaram, foi como se uma corrente elétrica passasse entre eles. Algo breve, mas intenso, que fez os dois se afastarem rápido demais. Camila desviou o olhar, sentindo o rosto esquentar, e Maurício fingiu que não tinha sentido nada. Que aquele arrepio que subiu pela espinha dele tinha sido imaginação, mas o coração dele estava batendo mais rápido, e ele não entendia por quê. Não entendia por quê. O toque simples da mão dela tinha causado aquela reação nele. Camila pegou o balde de novo, tentando se concentrar em algo prático, e foi para o andar de cima terminar o trabalho. Passou as próximas 2 horas limpando o banheiro, o quarto, trocando lençóis, mas a cabeça dela estava longe dali, estava pensando na proposta, estava pensando no Davi, estava pensando em como o menino tinha se acalmado nos braços dela, como se a conhecesse de algum lugar, como se reconhecesse nela algo familiar e seguro, e estava pensando também em Maurício, no jeito como ele tinha olhado para ela, no jeito como a mão dele tinha tocado a dela, e no arrepio que isso tinha causado, no jeito como o coração dela tinha disparado quando os olhos dele se encontraram por um segundo a mais do que o necessário. Ela balançou a cabeça tentando afastar esses pensamentos perigosos, porque não podia pensar nisso. Ele era o patrão, ela era a empregada, e as coisas não podiam se misturar assim. Não podia haver confusão entre o profissional e o pessoal. Mas era difícil ignorar a sensação. Era difícil ignorar o jeito como o coração dela tinha acelerado. Era difícil ignorar também a vulnerabilidade que ela tinha visto nele. Uma vulnerabilidade que a tocou de um jeito que ela não esperava, que a fez ver nele não um patrão rico e poderoso, mas um homem perdido e sozinho, tentando desesperadamente ser um bom pai. Ela terminou de limpar o banheiro, esfregando cada canto com mais força do que o necessário, tentando gastar energia e clarear a mente. Foi para o quarto, trocou as roupas de cama com movimentos automáticos, passou o aspirador no chão, e enquanto fazia tudo isso, a cabeça dela não parava de trabalhar, ficava voltando para aquele momento na sala, para o Davi dormindo nos braços dela com aquela confiança absoluta, para o Maurício olhando com aquela expressão de gratidão e desespero misturados, para o toque das mãos deles e o arrepio que tinha percorrido o corpo dela inteiro, e ela percebeu com um susto que queria voltar. Queria ver o menino de novo, queria ter certeza de que ele estava bem, queria segurar ele de novo, e sentir aquele peso gostoso nos braços, e isso a assustou, porque não deveria se importar tanto, não deveria se envolver emocionalmente, mas já era tarde demais, já tinha se envolvido no momento em que pegou aquele menino no colo e sentiu ele relaxar completamente nos braços dela, como se finalmente tivesse encontrado paz. Quando terminou e desceu as escadas, Maurício estava sentado no sofá, ao lado do berço, olhando o filho dormir com uma expressão que partiu o coração dela. Tinha algo ali de tão puro e tão doloroso ao mesmo tempo.
uma mistura de amor incondicional e medo paralisante, de proteção absoluta e impotência frustrante, e ela entendeu naquele momento que ele não estava só cansado fisicamente, estava quebrado por dentro emocionalmente, estava tentando segurar os pedaços de uma vida que tinha desmoronado. Completamente, quando a esposa morreu, estava tentando ser forte pelo filho, mas por dentro estava despedaçado. Ele levantou os olhos quando percebeu a presença dela e havia lágrimas não derramadas ali. Já terminou? E a voz dele saiu rouca e Camila assentiu. Sim, vou indo. E Maurício se levantou com cuidado para não fazer barulho e acordar Davi. Foi até a mesa pegar a carteira, tirou algumas notas com as mãos, tremendo levemente, e estendeu para ela. Pelo tempo extra, obrigado por ter ficado, você não tem ideia de quanto isso significou para mim hoje. E Camila olhou para o dinheiro. Eram R$ 200, mais do que o combinado, e ela aceitou porque precisava desesperadamente, guardou na bolsa e foi em direção à porta. Maurício a acompanhou em silêncio. E quando ela ia sair, ele falou de novo. Camila! E ela parou e olhou para ele, e havia algo nos olhos dele que a fez prender a respiração. Uma intensidade que ela não esperava. Eu realmente preciso da sua resposta amanhã. Eu sei que estou te colocando numa posição difícil, mas eu não sei mais o que fazer. Não sei mais para onde correr. Você é a única pessoa que conseguiu dar paz para o meu filho, e eu preciso disso, ele precisa disso. E a voz dele estava tão carregada de emoção que Camila sentiu vontade de abraçá-lo, de dizer que ia ficar tudo bem, de prometer que ia ajudar, mas apenas assentiu porque não confiava na própria voz naquele momento. Eu sei, eu vou pensar com carinho, prometo. E saiu antes que fizesse ou dissesse algo que se arrependeria. Desceu de elevador sentindo as pernas bambas e quando chegou na rua, o sol ainda estava alto no céu. Eram apenas 3 da tarde, mas parecia que tinha passado um dia inteiro naquela casa. Parecia que tinha vivido uma vida inteira naquelas poucas horas, e ela começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus, pensando na proposta dele. R$ 4.000 por mês era muito dinheiro, mais do que ela tinha visto junto na vida inteira. Era a diferença entre sobreviver e viver, entre contar cada centavo e ter um pouco de folga, mas não era só sobre dinheiro, e ela sabia disso. Tinha algo naquele menino que tinha mexido com ela profundamente, algo na forma como ele tinha se agarrado nela, como se estivesse se afogando, e ela fosse a única coisa sólida no mundo. Como se reconhecesse nela a salvação que estava procurando e tinha algo também em Maurício, algo que a deixava confusa e assustada, uma vulnerabilidade que ela não esperava ver num homem tão rico e bem-sucedido, uma dor que ela reconhecia porque também já tinha sentido, uma solidão que ela entendia porque também vivia e que a atraía de um jeito perigoso que ela não podia permitir. Ela pegou o ônibus lotado como sempre, ficou em pé no corredor sendo empurrada para todos os lados, mas nem percebeu. Estava perdida nos próprios pensamentos, olhando pela janela sem realmente ver nada. Passou pelo hospital onde a mãe dela fazia tratamento e pensou em quantas vezes tinha sentado naquela sala de espera, torcendo para que os remédios fizessem efeito. Passou pela praça onde costumava brincar quando criança antes do pai morrer e da vida ficar difícil. Passou pelas ruas que conhecia de cor de tanto andar todo dia e pensou em como a vida dela tinha sido dura desde sempre. O pai tinha morrido num acidente de trabalho quando ela tinha 8 anos. A mãe tinha adoecido de tanta tristeza e depressão logo depois. E ela tinha começado a trabalhar cedo demais para ajudar em casa. Nunca teve tempo de ser criança de verdade, nunca teve tempo de sonhar com o futuro, nunca teve tempo de pensar em si mesma, porque sempre teve que pensar em sobrevivência. E agora, aos 26 anos, estava ali,
limpando casas de gente rica que nem notava a presença dela, pegando ônibus lotado todo dia, juntando cada centavo para comprar remédios e pagar contas básicas, e de repente aparecia aquela oportunidade enorme, aquela chance real de mudar as coisas, de ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais digna, e ela não sabia se devia aceitar com os dois braços ou se devia ter medo, porque coisas boas não aconteciam com gente como ela. Coisas boas sempre vinham com um preço escondido que só aparecia depois. A mãe dela estava em casa esperando quando Camila chegou, sentada na cadeira da cozinha com aquela expressão cansada de sempre, aquela expressão de quem carrega dor crônica no corpo e na alma. Demorou hoje, e Camila colocou os remédios na mesa com cuidado. Tive um imprevisto no trabalho. E a mãe dela pegou os remédios e olhou para ela com atenção, percebendo que tinha algo diferente. Que tipo de imprevisto? E Camila sentou na cadeira ao lado, respirando fundo. O filho do patrão não parava de chorar. Ele estava desesperado e me pediu ajuda. E a mãe dela franziu a testa. E você ajudou? Não é seu trabalho cuidar de criança. Você estava lá para limpar. E Camila suspirou. Eu sei, mãe. Mas o menino estava sofrendo muito. Eu ouvia o choro dele e não consegui ignorar, não consegui virar as costas. E a mãe dela ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto da filha, e depois falou mais baixo. E o que aconteceu? E Camila olhou para as próprias mãos, tentando encontrar as palavras certas. Ele parou de chorar na hora que eu peguei ele, relaxou completamente e dormiu nos meus braços como se me conhecesse, como se confiasse em mim. E a mãe dela arqueou as sobrancelhas surpresa. E Camila respirou fundo, sabendo que a próxima parte ia causar reação. E o patrão me ofereceu R$ 4.000 por mês para eu ir lá todos os dias cuidar do menino. Ele está desesperado, porque nenhuma babá conseguiu lidar com a criança. E a mãe dela arregalou os olhos, incrédula. R$ 4.000 por mês? Isso é verdade? E Camila assentiu. Mãe, é muito dinheiro. A gente conseguiria pagar todas as contas em dia, conseguiria comprar seus remédios sem ter que escolher entre remédio e comida, conseguiria até guardar um pouco para emergências, a gente poderia ter uma vida um pouco melhor. E a voz dela falhou no final, porque de repente percebeu o quanto aquilo significava, o quanto aquilo poderia mudar tudo para elas. A mãe dela ficou quieta, olhando para a filha por um longo tempo e depois falou devagar. Mas você quer fazer isso? Cuidar do filho dele? Porque aceitar só pelo dinheiro pode te fazer infeliz. E Camila não respondeu na hora, porque estava tentando entender os próprios sentimentos. Ficou pensando no Davi, no rostinho dele, dormindo tão tranquilo nos braços dela, no jeito como ele tinha se agarrado nela, no jeito como Maurício tinha olhado para ela com aquela gratidão misturada com desespero, nos olhos dele cheios de dor e esperança ao mesmo tempo, e ela finalmente falou com sinceridade. Acho que sim, mãe. Acho que eu quero fazer isso. Tem algo no menino que me tocou. Ele precisa de alguém e faz tempo que eu não me sinto útil de verdade. Não só como alguém que limpa sujeira, mas como alguém que faz diferença real na vida de outra pessoa. E a mãe dela assentiu compreendendo, mas depois pegou na mão da filha com força e olhou nos olhos dela com seriedade. Então aceita, filha. Deus sabe que a gente precisa desse dinheiro e se você quer fazer isso, então não tem por que recusar. Mas depois ela apertou mais a mão dela e a voz ficou mais baixa, mais séria. Só toma muito cuidado. Homem rico e mulher pobre nunca dá certo. Eu já vi essa história muitas vezes e sempre termina mal para a mulher. Não se iluda com nada que não seja o trabalho. Não confunda as coisas. E Camila sentiu o rosto esquentar traidoramente. Mãe, não é nada disso. Ele só quer alguém para cuidar do filho. É só um trabalho. Mas a voz dela não saiu tão firme quanto queria, e a mãe dela olhou para ela com aquele olhar de quem conhece a vida, de quem já sofreu e aprendeu. Eu vi seu rosto ficando vermelho quando você falou dele. Eu vi seus olhos mudando. Eu conheço você desde que você nasceu filha.
Só estou te avisando para tomar cuidado com o coração, para não sofrer por algo que nunca vai poder ser seu. E Camila desviou o olhar porque a mãe tinha razão, e isso a assustava. Ela tinha sentido algo quando Maurício tocou. Na mão dela, tinha sentido algo quando os olhos dele se encontraram, algo que ia além do profissional, e isso era muito perigoso. Camila concordou em silêncio, mas ficou pensativa o resto do dia, ajudou a mãe a fazer o jantar com movimentos automáticos, comeram arroz com ovo e salada, que era o que tinha, conversaram sobre coisas banais do dia, mas a cabeça dela estava longe. Depois cada uma foi para seu quarto e Camila deitou na cama apertada e velha que era dela desde criança. Ficou olhando para o teto cheio de manchas de infiltração, pensando na decisão que precisava tomar até o dia seguinte. Não era só sobre o dinheiro. Embora o dinheiro fosse importante demais para ignorar, era sobre entrar na vida daquele menino de verdade. Era sobre se responsabilizar por ele, por cuidar dele, por fazer parte do desenvolvimento dele. E isso era enorme, era assustador, mas também era especial de um jeito que ela não conseguia explicar direito. Era sobre passar todos os dias naquela casa linda com Maurício. E isso a deixava nervosa, de um jeito que ela não conseguia controlar, porque tinha algo nele que a atraía fortemente. Algo, além da aparência óbvia, além do dinheiro todo, era a forma genuína como ele olhava para o filho com tanto amor e tanta dor misturados. A forma como estava tentando desesperadamente ser um bom pai, mesmo estando completamente perdido. A forma como tinha sido vulnerável e real com ela, sem máscaras, e isso a tocava de um jeito muito profundo que ela não estava preparada para lidar. Ela pegou o celular velho e abriu as redes sociais. Procurou o nome dele com os dedos tremendo levemente e encontrou o perfil facilmente. Maurício Andrade, 32 anos, empresário bem-sucedido, dono de uma construtora enorme que o pai dele tinha fundado décadas atrás e que ele tinha transformado num verdadeiro império nos últimos anos. Tinha fotos dele em eventos importantes com terno caro, em viagens internacionais para lugares que ela só conhecia pela televisão, em reuniões de negócios, com gente poderosa, mas não tinha nenhuma foto recente do Davi, nenhuma foto da esposa falecida. Era como se aquela parte mais íntima e dolorosa da vida dele não existisse nas redes sociais, como se ele mantivesse aquilo protegido do mundo. E ela entendeu perfeitamente. Ele estava protegendo o filho da exposição. Estava protegendo a memória sagrada da esposa que tinha perdido, e isso fez ela gostar ainda mais dele. Fez ela ver nele não só um homem rico, mas um homem com valores, com profundidade, com dor real. Ela fechou o aplicativo rapidamente e jogou o celular na cama, como se o aparelho queimasse. Não podia ficar pesquisando sobre ele, não podia ficar pensando nele daquele jeito perigoso. Tinha que pensar naquilo como apenas um trabalho bem remunerado. Só isso, só um trabalho, mas era muito difícil quando o coração dela disparava toda vez que lembrava do toque dele, toda vez que lembrava do jeito como ele tinha olhado para ela, com aqueles olhos cheios de vulnerabilidade. Naquela noite mal conseguiu dormir direito. Ficou virando de um lado para o outro na cama desconfortável. Ficou pensando em como seria trabalhar todos os dias naquela casa enorme. Ficou pensando em Davi e no sorriso que ele tinha dado antes de dormir. Ficou pensando em Maurício e no jeito como o coração dela tinha batido descompassado quando as mãos deles se tocaram por aquele segundo breve, mas intenso. E ela tentou se convencer com todas as forças de que aquilo não significava absolutamente nada, que era só o nervosismo natural do momento tenso, que ela estava confundindo gratidão com atração. Mas no fundo do coração, sabia que era mais do que isso. Sabia que tinha sentido uma conexão real com ele, algo que ia muito além do profissional. E isso a assustava, porque não podia se dar ao luxo perigoso de se apaixonar pelo patrão. Não podia se dar ao luxo impossível de sonhar com algo que nunca ia acontecer na vida real,
porque mundos diferentes não se misturam, porque homem rico não fica com empregada pobre, a não ser nas novelas da televisão. Quando o sol finalmente nasceu, iluminando o quartinho pequeno, ela já estava acordada, fazia tempo. Tomou banho no chuveiro que pingava água fria, se arrumou com a roupa mais bonita que tinha, que ainda assim era simples e gasta, pegou a bolsa velha e saiu de casa bem mais cedo do que o normal, porque queria chegar lá antes que a coragem faltasse. Antes que mudasse de ideia, queria ver Davi de novo, queria ter certeza absoluta de que tinha tomado a decisão certa. Queria sentir de novo aquela sensação boa de ser necessária, de fazer diferença. E quando chegou no prédio luxuoso, às 7 da manhã em ponto, e tocou a campainha com o coração batendo forte, Maurício atendeu rapidamente com o Davi no colo, chorando desesperadamente de novo. A roupa dele estava toda amassada, como se tivesse dormido de roupa. O cabelo completamente bagunçado, olheiras ainda mais profundas do que no dia anterior. E ela percebeu imediatamente que ele não tinha pregado o olho a noite inteira. Tinha passado todas aquelas horas tentando inutilmente acalmar o filho e falhando miseravelmente em cada tentativa. E os olhos dele se iluminaram de verdade quando viu Camila parada ali na porta. Você veio. E tinha um alívio tão absurdo e grande na voz dele, uma gratidão tão profunda só por ela ter aparecido, que Camila sentiu o peito apertar dolorosamente. Ela assentiu. Vim dar minha resposta, e Maurício esperou ansioso, quase sem respirar, segurando o filho que não parava de chorar alto nos braços dele, e Camila falou, direto, sem rodeios, porque se hesitasse, ia acabar mudando de ideia. Eu aceito, vou cuidar do Davi. E viu o corpo dele relaxar completamente ali na frente dela, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos ombros cansados dele. Como se finalmente pudesse respirar de novo, depois de semanas prendendo o ar. Obrigado, muito obrigado mesmo. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim, do quanto você está me salvando. Camila entrou e Davi parou de chorar assim que a viu. Estendeu os bracinhos na direção dela com uma urgência que partiu o coração de Maurício. Porque o filho nunca tinha feito aquilo com ele, nunca tinha procurado por ele daquele jeito desesperado. E ele entregou o menino para Camila, que o recebeu com naturalidade absoluta. Davi encostou a cabecinha no ombro dela e suspirou aliviado, como se finalmente estivesse em casa, como se finalmente tivesse encontrado o porto seguro que estava procurando. Maurício passou a mão no rosto tentando controlar a emoção que estava subindo pela garganta. Estava exausto demais para segurar as defesas, exausto demais para fingir que estava bem, e a voz dele saiu embargada. Ele chorou a noite inteira sem parar nem um minuto. Eu tentei tudo, absolutamente tudo que eu sabia, mas nada funcionou. E agora você chega e ele simplesmente para. É como se você tivesse alguma magia que eu não tenho. E Camila balançou Davi de leve enquanto respondia. Não é magia. Acho que ele só sente que estou calma, que não tenho medo dele, que não tenho medo de falhar. E Maurício assentiu cansado demais para discutir. Você quer começar hoje mesmo? Eu sei que é cedo demais, sei que você não estava preparada, mas eu preciso muito ir trabalhar. Tenho uma reunião importante que já remarcei 3 vezes e não posso mais adiar. E Camila olhou para ele e viu o desespero ali. Viu como ele estava no limite completo. Eu posso ficar sim, deixa eu só ligar para minha mãe avisar que vou ficar aqui o dia inteiro. E Maurício relaxou visivelmente, como se finalmente pudesse respirar. Obrigado, muito obrigado mesmo. Vou te mostrar onde está tudo, as roupas dele, as fraldas, a comida, os remédios. Maurício mostrou a casa inteira para ela, com uma atenção quase obsessiva aos detalhes. O quarto do Davi, que era enorme e cheio de brinquedos caros, que pareciam nunca terem sido usados de verdade.
a cozinha moderna e equipada, onde tinha tudo que uma criança poderia precisar e muito mais. Mostrou os horários exatos das mamadeiras, das papinhas, das sonecas. Explicou cada detalhe pequeno com uma precisão que beirava o desespero. E Camila percebeu que aquilo era a forma dele de manter controle sobre uma situação que ele sentia que estava completamente fora de controle. Era a forma dele de se sentir um bom pai, mesmo estando ausente, mesmo falhando em acalmar o próprio filho. Quando terminou de explicar tudo, ele olhou para o relógio de pulso caro e a ansiedade voltou ao rosto. Eu realmente preciso ir agora. Qualquer coisa me liga. Qualquer coisa mesmo. Qualquer problema. Qualquer dúvida. O número está na geladeira com imã. E foi em direção ao quarto para se trocar e tomar banho rápido, mas parou no meio do caminho e voltou como se tivesse esquecido algo importante. Camila, sério, muito obrigado por aceitar. Você não sabe o quanto isso significa para mim, o quanto você está me salvando aqui. E ela apenas assentiu, ainda segurando Davi, que estava quase dormindo de novo nos braços dela, completamente relaxado e em paz. Maurício saiu meia hora depois de terno impecável e cabelo perfeitamente arrumado, mas os olhos ainda profundamente cansados denunciavam a noite horrível que tinha passado, tentando em vão acalmar o filho, e Camila ficou sozinha com Davi pela primeira vez. Andou pela casa enorme com ele nos braços, mostrando as coisas bonitas, os quadros nas paredes, as plantas, conversando baixinho com ele mesmo, sabendo que ele não entendia as palavras ainda, mas entendia o tom carinhoso. E isso era o que realmente importava para uma criança tão pequena. Davi dormiu por 2 horas seguidas, pela primeira vez em dias. E quando acordou, estava visivelmente mais calmo, menos irritado. Comeu a papinha toda sem fazer drama nenhum, sem cuspir, sem empurrar a colher, e Camila se sentiu vitoriosa. Brincou com ele no tapete macio da sala e se pegou sorrindo, vendo ele explorar os brinquedos com curiosidade. Tinha algo de muito especial naquilo tudo. Algo que preenchia um vazio dentro dela, que nem sabia que existia até aquele momento. As semanas foram passando rapidamente e uma rotina confortável se formou entre eles. Camila chegava cedo todo dia e Davi sempre a recebia com um sorriso enorme que iluminava o rosto inteiro. Sempre estendia os bracinhos gordinhos para ela com alegria e aquilo derretia o coração dela toda vez, sem exceção. Ela cuidava dele o dia inteiro com dedicação, dava banho, trocava fralda, fazia comida fresca, brincava por horas, cantava, colocava para dormir, e Davi estava visivelmente melhor a cada dia que passava. Chorava muito menos, sorria muito mais, estava se desenvolvendo bem, estava feliz finalmente, e Maurício notava tudo aquilo com uma mistura complexa de gratidão profunda e ciúmes doloroso, que ele não admitia para ninguém, nem para si mesmo. Ele chegava em casa todo dia cansado do trabalho e encontrava o filho feliz nos braços dela, encontrava a casa organizada, encontrava comida pronta e aquilo era maravilhoso. Mas também doía de um jeito estranho porque ele queria ser capaz de fazer aquilo sozinho. Queria ser ele a pessoa que o filho procurava primeiro. Queria ser suficiente, mas não era. Camila percebia a tensão crescente nele toda vez que chegava em casa, mas não sabia exatamente como ajudar. Toda vez que ela tentava devolver Davi para Maurício com delicadeza, o menino chorava imediatamente e voltava para ela, esticando os braços, e ela via a dor profunda nos olhos dele. Via como aquilo o machucava de uma forma que ia além do físico. Era uma dor emocional que cortava fundo. E uma noite, quando Maurício chegou do trabalho particularmente cansado, e Davi novamente recusou, categoricamente, ir para os braços dele chorando alto, Camila decidiu que precisava fazer algo concreto para mudar aquela situação. Depois que colocou Davi para dormir no berço com cuidado, ela desceu as escadas e encontrou Maurício sentado no sofá com a cabeça entre as mãos, numa postura de derrota completa.
Ele me odeia. E a voz dele estava quebrada de uma forma que ela nunca tinha ouvido antes. E Camila sentou ao lado dele no sofá, mantendo uma distância respeitosa, porque ainda era a empregada. Ele não te odeia de jeito nenhum. Ele só está confuso com tudo. Ele é muito pequeno ainda para entender. Mas Maurício balançou a cabeça com força. Ele me rejeita o tempo todo, toda vez que tento pegar ele, toda vez que tento brincar e eu não sei mais o que fazer, eu tento de tudo, mas nada que eu faço funciona. E você chega e ele simplesmente te ama incondicionalmente. E havia tanta dor naquelas palavras que Camila sentiu o peito apertar forte de compaixão. Ela pensou bem antes de falar porque não queria piorar as coisas. Posso te dar uma sugestão? Algo que aprendi observando? E Maurício olhou para ela com olhos desesperados e vermelhos. Qualquer coisa, pelo amor de Deus, me diz o que eu estou fazendo de errado, me ensina. E Camila falou devagar, escolhendo cada palavra. Você não está fazendo nada errado tecnicamente. Você só está tenso demais. Toda vez que pega ele, você está com medo de falhar de novo, com medo dele chorar, com medo de não ser bom o suficiente, e ele sente toda essa tensão. Sente todo esse medo e fica tenso também. Precisa relaxar, precisa confiar em você mesmo como pai. E Maurício deu uma risada amarga. Como eu relaxo quando toda vez que pego meu filho ele chora desesperado. Como eu confio em mim quando falho sempre. E Camila pensou por um momento. Amanhã, quando você chegar do trabalho, deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu te ajudar de verdade. Confia em mim. E Maurício olhou para ela, e havia algo naqueles olhos dela que o fazia querer confiar cegamente, algo que o fazia sentir que talvez ela realmente pudesse ajudar, que talvez não estivesse tudo perdido. Então ele assentiu concordando. No dia seguinte, quando Maurício chegou do trabalho, Camila estava esperando estrategicamente com Davi, acordado e relativamente feliz brincando no chão. Ela se levantou assim que o viu. Vem aqui, tira o paletó e a gravata, fica confortável e senta no chão comigo. E Maurício obedeceu confuso, sem entender o plano. Tirou o paletó caro, afrouxou a gravata e sentou no tapete da sala, se sentindo estranho. O que vamos fazer? E Camila colocou Davi a alguns metros dele, cercado de brinquedos coloridos. Não tenta pegar ele agora. Só fica aí brincando com os brinquedos perto dele. Ignora ele um pouco no começo. Deixa ele vir até você no tempo dele. Deixa ele decidir. Deixa ele te procurar ao invés de ser procurado. E Maurício olhou para ela completamente, sem entender a lógica. Ignora meu filho de propósito? E Camila sorriu com paciência. Confia em mim. Ele precisa te procurar e não ser procurado. Precisa sentir que você é um lugar seguro e não uma ameaça que vai pegá-lo contra a vontade. Precisa associar você com algo bom e relaxado. E aquilo fez sentido de uma forma estranha que Maurício não esperava. Então ele pegou um carrinho vermelho e começou a brincar sozinho, fazendo barulhos exagerados de motor. E Camila se afastou discretamente para a cozinha, mas continuou observando tudo atentamente pela porta. Davi olhou para o pai com curiosidade genuína no rostinho. Não estava acostumado a ver ele assim, tão relaxado, tão disponível, brincando de verdade sem pressão. E depois de alguns minutos de observação cautelosa, ele engatinhou devagar até Maurício, interessado no carrinho colorido que fazia barulho. Maurício continuou brincando, sem tentar pegar o menino, sem fazer movimentos bruscos, apenas brincando naturalmente, e Davi se sentou ao lado dele, pegou outro carrinho azul com a mãozinha gordinha e os dois ficaram ali brincando lado a lado, sem pressão nenhuma, sem expectativa pesada, sem medo. E depois de uns 10 minutos que pareceram eternos, Davi encostou no pai, só encostou o corpinho pequeno e quente nele naturalmente, e continuou brincando, como se nada tivesse acontecido. E Maurício sentiu os olhos arderem de emoção, porque era a primeira vez que o filho fazia aquilo por vontade própria. A primeira vez que o procurava sem chorar,
sem ser forçado, e aquilo significava o mundo inteiro para ele. Camila observava da cozinha com um sorriso enorme no rosto e o coração apertado de emoção, porque aquela cena era linda demais, era pura demais. E ela percebeu naquele momento com clareza assustadora que estava se envolvendo emocionalmente muito mais do que deveria. Estava se apegando não só ao Davi, mas também ao Maurício, de um jeito perigoso que podia terminar muito mal para ela. As semanas continuaram passando em ritmo constante, e a relação entre Maurício e Davi foi melhorando aos poucos, mas consistentemente. Ele seguia religiosamente todas as orientações de Camila. Parou completamente de tentar forçar as coisas. Começou a brincar mais e melhor, a relaxar de verdade na presença do filho. Começou a chegar em casa e sentar no chão para brincar antes mesmo de tirar o terno, e Davi respondeu maravilhosamente. Aquilo começando a procurar pelo pai quando ele chegava. Começando a sorrir genuinamente para ele, começando a aceitar o colo dele por períodos cada vez mais longos, e Maurício estava visivelmente mais leve, mais feliz, mais confiante como pai, mais seguro de si. Camila via aquela transformação linda com muito orgulho, mas também com uma dor estranha crescendo dentro dela, porque sabia que em algum momento eles não precisariam mais dela do jeito que precisavam agora. Em algum momento, ela se tornaria dispensável. Apenas mais uma funcionária, e aquilo a assustava profundamente, porque não queria ir embora daquela casa, não queria deixar de ver Davi todo dia, não queria deixar de ver Maurício, e aquele pensamento a aterrorizava, porque confirmava exatamente o que a mãe dela tinha alertado. Ela tinha se envolvido demais, tinha cruzado a linha perigosa e invisível entre profissional e pessoal sem nem perceber quando. Uma noite, Camila estava na cozinha preparando com cuidado a janta de Davi, quando Maurício chegou mais cedo do que o normal do trabalho. Ele tinha trazido comida japonesa cara de um restaurante bom e perguntou se ela queria jantar com ele. E ela hesitou bastante, porque aquilo não parecia apropriado, não parecia certo, mas ele insistiu com aquele olhar. Por favor, eu como sozinho nessa mesa enorme todo dia, seria muito bom ter companhia de verdade. E ela acabou aceitando contra o próprio julgamento. Jantaram na mesa grande e elegante da sala, conversando animadamente sobre Davi, sobre o desenvolvimento impressionante dele, sobre as coisas engraçadas e fofas que ele tinha feito durante o dia, e era gostoso demais. Era confortável, era perigosamente íntimo, e Camila percebeu que estava sorrindo de um jeito que não sorria fazia muito tempo. Percebeu que Maurício também estava diferente, mais relaxado, rindo de verdade, fazendo piadas, e havia algo no ar entre eles, algo elétrico que nenhum dos dois queria nomear abertamente, mas que estava ali presente, pulsando a cada olhar, a cada sorriso. Depois do jantar, Camila foi embora mais tarde do que o normal, e no ônibus lotado voltando para casa, ela ficou pensando intensamente naquela noite, no jeito como Maurício tinha olhado para ela quando ela ria de algo que ele contava. No jeito como os dedos deles tinham se esbarrado acidentalmente quando ele passou o molho de soja e a eletricidade que tinha passado entre eles. No jeito como o coração dela tinha disparado absurdamente com aquele toque breve, e ela sabia com certeza agora que estava em grande perigo. Sabia que estava se apaixonando por ele de verdade, e aquilo era a pior coisa que poderia acontecer, porque homens como ele simplesmente não ficavam com mulheres como ela no mundo real, porque aquilo só podia terminar de um jeito, em muito sofrimento para ela. Quando chegou em casa, à tarde, a mãe estava dormindo na cadeira esperando, e ela foi direto para o quarto, deitou na cama velha e chorou baixinho no travesseiro, porque estava com medo, muito medo de se machucar, medo de perder aquele trabalho que tinha mudado completamente a vida delas, financeiramente, medo de estragar tudo por causa de sentimentos inadequados que não deveria estar tendo de jeito nenhum.
Os jantares juntos foram se tornando cada vez mais frequentes nas semanas seguintes. Maurício sempre trazia comida diferente e boa, e sempre pedia para ela ficar mais um pouco. Sempre arranjava desculpas criativas para que ela ficasse mais tempo além do horário. E Camila sabia racionalmente que deveria recusar com firmeza. Sabia que estava se enfiando cada vez mais fundo em algo sem volta. Mas simplesmente não conseguia dizer não, porque gostava demais daqueles momentos especiais. Gostava de conversar profundamente com ele, de conhecer o homem real, além do patrão rico, de ver a vulnerabilidade dele, o senso de humor inteligente dele, a forma como pensava, e estava cada dia mais difícil separar o profissional do pessoal na cabeça dela. Estava cada dia mais difícil não olhar para ele e sentir o coração acelerar perigosamente. Estava cada dia mais difícil não imaginar coisas que nunca poderiam acontecer. Uma noite depois que Davi dormiu profundamente, eles estavam conversando no sofá, mais próximos do que o normal. Uma taça de vinho tinto na mão dela, que ele tinha insistido muito para que ela aceitasse. E Maurício estava contando sobre a esposa falecida, sobre como tinha sido perder ela de forma tão súbita e traumática, sobre como tinha sido descobrir que estava completamente sozinho no mundo, com um bebê recém-nascido que dependia totalmente dele, e Camila ouvia em silêncio, emocionada, segurando a vontade enorme de pegar na mão dele para confortar. Ela era incrível de verdade, forte, decidida, inteligente. Ela queria tanto ser mãe desde sempre, e quando descobrimos que ela estava grávida, foi o dia mais feliz da nossa vida juntos. E a voz dele tremeu perigosamente. Mas a gravidez foi complicada desde o começo, cheia de problemas. Os médicos avisaram várias vezes que tinha riscos sérios, mas ela quis seguir em frente mesmo assim. Disse que ia valer cada segundo de dor, que ia valer a pena e... No dia do parto teve complicações terríveis, muitas complicações inesperadas, e os médicos tiveram que escolher entre salvar ela ou o bebê, e ela tinha deixado documentado legalmente que se um dia precisasse escolher, era para salvar o bebê sempre. E ele parou porque não conseguia continuar falando, e Camila viu as lágrimas grossas descendo pelo rosto dele sem controle. Sem pensar nas consequências, ela colocou a taça de vinho na mesa de centro e pegou na mão dele com firmeza. Sinto muito, muito mesmo, de verdade. Deve ter sido absolutamente horrível. E Maurício apertou a mão dela forte, como se fosse uma tábua de salvação no meio do oceano. Foi a pior coisa que já vivi. Ainda é doloroso todo dia. Todo dia eu olho para o Davi e vejo ela ali. Vejo o sacrifício enorme que ela fez por ele e me sinto profundamente culpado, porque eu não consigo ser o pai perfeito que ela esperava que eu fosse. Eu não consigo fazer nem o básico, que é acalmar meu próprio filho quando ele chora. E Camila apertou mais a mão dele, tentando passar conforto. Mas você está conseguindo agora. Você melhorou tanto com ele nas últimas semanas. Você é um pai incrível, cansado e perdido às vezes, mas incrível. Ele te ama, só ainda não sabe demonstrar direito. E Maurício olhou para ela, e havia algo completamente diferente nos olhos dele agora. Algo intenso e assustador. Só por sua causa, só porque você me ensinou, você me mostrou pacientemente como. Você salvou a gente, eu e ele, e havia uma proximidade perigosa entre eles agora. Uma proximidade que não existia segundos atrás, e Camila deveria soltar a mão dele imediatamente, deveria se afastar para o lado, deveria levantar e ir embora, mas não conseguia se mover nem 1 centímetro. Maurício levantou a mão livre e tocou o rosto dela devagar, como se estivesse esperando que ela recuasse com medo. Mas Camila ficou completamente parada, congelada, o coração batendo tão forte e rápido que tinha certeza absoluta de que ele podia ouvir claramente. E então ele se aproximou mais e a beijou. Foi um beijo suave no começo, hesitante,
Um beijo de quem está testando as águas com cuidado. E Camila correspondeu antes que o cérebro pudesse processar racionalmente o que estava acontecendo. Correspondeu porque queria aquilo desesperadamente fazia semanas, porque estava completamente apaixonada por ele e porque naquele momento específico não conseguia pensar em mais nada além de como era absurdamente bom estar tão perto dele. O beijo foi ficando mais intenso rapidamente, mais urgente, e Maurício puxou ela para mais perto, as mãos dele no rosto dela, no cabelo dela. E Camila sentiu o mundo inteiro desaparecer ao redor. Sentiu que nada mais importava, além daquele momento único, daquele beijo perfeito, daquele homem que tinha virado o mundo dela completamente de cabeça para baixo. Mas então a realidade cruel bateu forte na consciência dela, e Camila se afastou rapidamente, se levantou do sofá com as pernas tremendo violentamente. "Eu não posso, a gente não pode fazer isso." E a voz dela saiu desesperada, assustada, e Maurício se levantou também completamente confuso. "Por que não? Eu sinto claramente que você também quer isso, que você também sente algo." E Camila balançou a cabeça com força, com lágrimas começando a descer. "Porque eu sou a empregada, porque você é meu patrão. Porque isso está errado em tantos níveis diferentes. Porque quando isso acabar, inevitavelmente, eu vou ser a única a se machucar de verdade. A única que vai perder tudo." E Maurício deu um passo determinado em direção a ela. "Quem disse que isso vai acabar? Quem disse que eu quero que isso acabe algum dia?" Mas Camila deu um passo grande para trás. "Não faz isso comigo. Não fala coisas bonitas que você não sente de verdade, só por estar sozinho. A gente é de mundos completamente diferentes. Isso nunca ia dar certo na vida real. As pessoas iam falar, iam me destruir." E pegou a bolsa rapidamente, com as mãos tremendo. "Eu preciso ir agora." E saiu quase correndo antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Antes que ela fizesse algo ainda mais estúpido como ficar e acreditar que aquilo podia ser real. Camila chorou o caminho inteiro longo para casa. Chorou no ônibus lotado, sem se importar nem um pouco, com as pessoas olhando estranhamente para ela. Chorou porque tinha estragado tudo, porque tinha cruzado a linha que nunca deveria ter cruzado em hipótese alguma, porque tinha beijado ele e agora não conseguiria jamais esquecer como era bom, como era perfeito. Chorou porque estava apaixonada de verdade e porque aquela paixão só podia terminar de um jeito muito mal para ela. Quando chegou em casa já era muito tarde e a mãe estava acordada, esperando preocupada, tomando os remédios da noite, e quando viu o estado deplorável da filha, se levantou assustada. "O que aconteceu? O que ele fez com você?" E Camila desabou ali mesmo. "Ele me beijou, mãe, e eu deixei. Eu correspondi como uma idiota e agora eu estraguei absolutamente tudo." E a mãe abraçou a filha apertado com força. "Eu avisei para tomar cuidado com o coração. Avisei que isso ia acontecer." E Camila chorou mais ainda. Porque a mãe tinha razão desde o começo. Tinha avisado e ela não tinha escutado, tinha se envolvido do mesmo jeito e agora estava pagando o preço alto disso. Naquela noite terrível, Camila mal dormiu. Ficou acordada, pensando se deveria voltar lá no dia seguinte, se deveria pedir demissão imediatamente, se deveria fugir daquela situação antes que piorasse ainda mais. Mas também pensava em Davi, em como ele precisava dela, em como não podia simplesmente abandonar o menino sem explicação. E aquilo a dilacerava por dentro porque não sabia o que fazer. Não sabia como lidar com aquela situação impossível que ela mesma tinha criado. Quando o sol nasceu, ela ainda não tinha decidido nada concretamente, mas se arrumou no automático e saiu de casa, porque não conseguia simplesmente não aparecer, não conseguia deixar Davi sem cuidados, sem explicação. Então foi até lá com o coração apertado de ansiedade e quando tocou a campainha, Maurício atendeu imediatamente e os olhos dele estavam diferentes, mais intensos, mais determinados do que nunca.
Ele deixou ela entrar em silêncio pesado. E Davi veio engatinhando rápido até ela sorrindo todo feliz. E Camila pegou ele no colo, sentindo o coração apertar dolorosamente, porque amava aquele menino. Amava de verdade e profundamente. E não queria ir embora. Não queria abandoná-lo, mas Maurício precisava falar com ela. Então ela colocou Davi no cercadinho grande com os brinquedos favoritos e se virou para ele, esperando o pior, esperando a demissão. Maurício passou a mão no cabelo várias vezes nervoso. Sobre ontem à noite, eu preciso falar, preciso explicar o que sinto. E Camila interrompeu rapidamente. Não precisa. A gente pode fingir que não aconteceu nada. Pode esquecer tudo e voltar ao normal. Mas Maurício balançou a cabeça com firmeza. Não, não posso esquecer. E não quero voltar ao normal porque o normal não é bom o suficiente. Não é o que eu quero. Eu fiquei a noite inteira pensando sem parar. E eu não me arrependo nem um segundo de ter te beijado. Me arrependo profundamente é de ter te deixado ir embora, achando que aquilo foi um erro porque não foi. E Camila sentiu as lágrimas queimando. Maurício, para, por favor, não torna isso mais difícil do que já está sendo para mim. Mas ele deu um passo determinado em direção a ela. Maurício falou com uma intensidade que a assustou e a emocionou ao mesmo tempo. Eu gosto de você, Camila, gosto de verdade. Não sei exatamente quando começou, não sei como aconteceu, mas eu gosto de você de um jeito que não esperava mais sentir na vida. Você entrou na minha vida e na do Davi e mudou absolutamente tudo. Você salvou meu filho, me salvou também, me ensinou a ser pai, me ensinou a viver de novo depois de tanto tempo só sobrevivendo. E eu não quero que você seja só a babá do Davi, não. Quero que seja só a funcionária. Eu quero que você seja mais, muito mais do que isso. E Camila balançou a cabeça, tentando se proteger. Você não sabe o que está dizendo. Você está confundindo gratidão profunda com outra coisa. Mas Maurício segurou os ombros dela com delicadeza, mas firmeza. Não estou confundindo absolutamente nada. Eu sei exatamente o que estou sentindo. Sei que você é a primeira pessoa em quem penso quando acordo de manhã. Sei que os jantares com você são a melhor parte do meu dia inteiro. Sei que quando você vai embora à noite, a casa fica vazia de um jeito que não era antes de você chegar. Sei que eu quero te beijar de novo e de novo. Quero te conhecer cada vez melhor. Quero tentar construir algo real e sólido com você. Se você me deixar, se você der essa chance pra gente. Camila estava chorando abertamente agora, porque aquilo era tudo que ela queria desesperadamente ouvir, mas também tudo que ela tinha medo de ouvir ao mesmo tempo. E quando não der certo? E quando você perceber que a gente é muito diferente? E quando as pessoas começarem a falar coisas horríveis? Eu vou perder tudo, o trabalho, a estabilidade, o Davi que eu amo, e você vai seguir a vida normalmente como se nada tivesse acontecido. E Maurício limpou as lágrimas do rosto dela com os polegares com uma delicadeza que a fez chorar mais. Eu não vou deixar nada disso acontecer. Eu prometo que não vou te machucar. Não vou deixar ninguém te machucar. Eu sei que estou pedindo para você confiar em mim e eu não mereço essa confiança ainda, mas eu vou merecer. Vou provar todos os dias para você que isso que sinto é real, que não é passageiro. E havia tanta sinceridade profunda na voz dele, nos olhos dele, que Camila quis acreditar, quis tanto acreditar, que doía fisicamente no peito. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para ele, para aquele homem que tinha entrado na vida dela e virado tudo completamente de cabeça para baixo. Aquele homem que a fazia sentir coisas que nunca tinha sentido antes na vida. Aquele homem que estava ali vulnerável e exposto, pedindo uma chance para eles, e ela sabia racionalmente que deveria dizer não, sabia que deveria ser sensata e proteger o próprio coração. Mas quando abriu a boca, finalmente o que saiu foi: eu também gosto de você.
Gosto de um jeito que me assusta profundamente, de um jeito que eu sei que pode me destruir completamente, mas eu não consigo parar, não consigo fingir que não sinto absolutamente nada. E viu o rosto dele se iluminar completamente. Viu o sorriso enorme aparecer e então ele a beijou de novo. A beijou de um jeito diferente desta vez, mais intenso, mais desesperado, mais profundo, como se estivesse selando uma promessa importante, e Camila correspondeu com tudo o que tinha esquecendo. Completamente de todos os motivos pelos quais aquilo era uma péssima ideia, esquecendo de tudo, exceto de como era absurdamente bom estar nos braços dele, estar sendo beijada daquele jeito, estar sendo amada daquele jeito. Os meses foram passando surpreendentemente rápido, e aquilo entre eles foi crescendo de forma consistente, foi se solidificando de um jeito que assustava e confortava ao mesmo tempo em medidas iguais. Eles eram extremamente cuidadosos, não demonstravam nada na frente de outras pessoas, mantinham todas as aparências de patrão e empregada, mas quando estavam sozinhos com Davi, eram uma família de verdade, e aquilo era estranho e maravilhoso simultaneamente. Maurício levava ela para jantar em restaurantes bons, mas escondidos, onde ninguém que eles conheciam frequentava. Levava ela e Davi para passeios longos no parque nos fins de semana. Estava construindo algo sólido e real com ela, e Camila estava permitindo, estava se abrindo cada vez mais, estava confiando mesmo ainda com medo no fundo. A mãe dela não aprovava completamente, e deixava isso claro, mas via a filha genuinamente feliz pela primeira vez em tantos anos. Então não falava muito, apenas alertava de vez em quando para tomar cuidado. E Camila prometia que estava tomando todo o cuidado, mas no fundo do coração sabia que já era tarde demais para qualquer cuidado. Já estava completa e irremediavelmente apaixonada. Um dia, Maurício chegou em casa mais cedo do trabalho e encontrou uma cena que parou o coração dele. Camila e Davi estavam dormindo juntos, abraçados no sofá. Ela estava deitada de lado confortavelmente. E Davi estava encolhido contra ela, com a mãozinha pequena segurando a blusa dela com força, como se tivesse medo de que ela fosse embora. E aquela cena singela fez o coração dele quase explodir de tanto amor, porque ali estava tudo o que ele queria, tudo o que precisava para ser feliz. Aquela mulher, incrível e forte, que tinha entrado na vida dele de mansinho e salvado ele e o filho. Aquela mulher que ele amava, e sim, ele amava, tinha certeza absoluta e cristalina disso agora. Não era mais só gostar, era amor profundo e verdadeiro. Ele se sentou cuidadosamente na poltrona em frente e ficou observando os dois dormirem tranquilamente. Ficou pensando em como tinha sorte de ter encontrado ela, em como a vida tinha dado uma volta estranha e completamente inesperada, e tinha trazido ela especificamente para ele, e decidiu naquele momento que não ia mais esconder o relacionamento deles, não ia mais ter medo do que as pessoas iam falar ou pensar, ia assumir aquele relacionamento publicamente, ia assumir ela, porque ela merecia muito. Isso merecia ser mais do que um segredo escondido, merecia ser amada abertamente. Quando Camila finalmente acordou devagar, encontrou Maurício olhando para ela com aquela expressão intensa que ela já conhecia tão bem, e ele falou baixo para não acordar Davi ainda: "Casa comigo." E Camila piscou várias vezes confusa, achando que tinha ouvido completamente errado. "O quê? Como?" E Maurício sorriu daquele jeito que fazia o coração dela derreter. "Casa comigo. Eu te amo, Camila. Amo de um jeito que nem sabia que era possível amar de novo depois de perder minha esposa. Amo como você. Cuida do Davi como se fosse seu. Amo como você me olha. Amo como você é forte e frágil ao mesmo tempo. Amo como você é real sempre. Amo absolutamente tudo em você, e eu quero que você seja minha esposa. Quero que seja a mãe do Davi oficialmente. Quero construir uma vida inteira com você, de verdade."
E Camila sentiu as lágrimas começando a escorrer, porque aquilo era impossível, era completamente surreal, era tudo que ela secretamente queria, mas tinha medo de aceitar. Maurício, as pessoas vão falar coisas horríveis. Vão dizer que eu sou interesseira, que eu te seduzi propositalmente, que eu me aproveitei da sua fragilidade. Vão dizer tantas coisas horríveis sobre mim. Mas ele balançou a cabeça com convicção. Não me importo nem um pouco com o que vão falar. Só me importo com o que eu sinto profundamente, com o que você sente, com a nossa família que estamos construindo. E pegou na mão dela, entrelaçando os dedos. Então, o que você me diz? Camila olhou para Davi, dormindo tão tranquilo e seguro contra ela. Olhou para Maurício, esperando a resposta dela com o coração completamente nos olhos. Pensou na mãe em casa que precisava tanto dela. Pensou em tudo que tinha passado na vida, em toda a dificuldade absurda, em todo o sofrimento, em todas as noites chorando de fome, em todos os dias acordando sem esperança, e pensou que talvez fosse finalmente a hora de permitir ser feliz de verdade. Talvez fosse a hora certa de arriscar tudo por amor, de confiar que aquilo era real e sólido e não ia desaparecer como fumaça. Ela respirou fundo, tentando controlar a emoção, e falou com a voz trêmula, mas firme e decidida. Sim, eu caso com você. Eu quero casar com você. E viu o sorriso absolutamente enorme aparecer no rosto dele, iluminando tudo. Viu os olhos dele brilharem de felicidade pura. E então ele a beijou ali mesmo no sofá, com todo o cuidado do mundo, para não acordar. Davi e Camila sentiu que finalmente estava no lugar certo, com as pessoas certas. Finalmente tinha encontrado uma família de verdade. Finalmente tinha um lar. O casamento foi relativamente simples, mas muito bonito. Só pessoas realmente próximas e importantes foram convidadas. A mãe de Camila estava lá chorando copiosamente de felicidade, vendo a filha vestida de noiva linda, vestida com um vestido que ela nunca imaginou que a filha poderia usar um dia. Davi estava lá com uma roupinha adorável de pajem, sorrindo para todo mundo e babando no laço. E quando Maurício e Camila trocaram as alianças e se beijaram, selando aquela união tão improvável, mas tão perfeita, havia amor verdadeiro e profundo ali. Havia promessa sincera de futuro juntos. Havia esperança renovada. Nos meses seguintes à lua de mel, eles se mudaram para uma casa nova e maior. Uma casa que escolheram juntos, visitando dezenas de opções. Uma casa que era deles como família e não tinha memórias dolorosas do passado. Camila trouxe a mãe para morar com eles, porque não ia jamais deixá-la sozinha e doente. Maurício não só aceitou imediatamente, como insistiu que era o certo. Disse que família era a coisa mais importante do mundo e que a mãe dela era família agora também. Era a avó do Davi. Davi cresceu chamando Camila de mãe naturalmente, porque para ele ela sempre foi mãe desde que se entendia por gente. Ela era quem estava ali todo santo dia sem falta, quem dava colo sempre que precisava, quem cuidava quando estava doente, quem brincava, quem amava incondicionalmente sem pedir nada em troca. E Maurício via aquilo com profunda gratidão, porque sabia perfeitamente que o filho tinha muita sorte. Tinha duas mães que o amavam profundamente, uma que tinha dado a própria vida por ele sem hesitar e outra que tinha dedicado a vida inteira a cuidar dele, a fazê-lo feliz. As pessoas falaram bastante no começo, exatamente como Camila tinha previsto, com medo. Falaram que ela era interesseira e calculista, que tinha se aproveitado cinicamente da fragilidade dele, que tinha planejado tudo desde o começo. Mas Maurício e Camila simplesmente não ligaram para os comentários maldosos. Viveram o amor deles intensamente, sem se importar com julgamentos externos vazios. E com o tempo, até as fofocas cessaram completamente, porque qualquer um que os visse juntos em qualquer lugar percebia claramente que aquilo era real. Percebia o amor genuíno e profundo que existia entre eles.
Percebia como eles se olhavam, como se tocavam, como se completavam perfeitamente. Anos depois, quando Davi já estava bem maior, já falava sem parar e corria pela casa inteira fazendo bagunça e enchendo tudo de brinquedos espalhados, Camila estava grávida de 7 meses do segundo filho, uma menina que eles tinham decidido juntos que iam chamar de Laura em homenagem à avó de Camila. E ela estava sentada confortavelmente no jardim florido da casa, vendo Davi brincar animadamente com o pai de pega-pega, vendo os dois rirem alto juntos, completamente conectados. E ela pensou, emocionada em como a vida tinha mudado drasticamente, em como há alguns anos atrás ela era só a faxineira invisível que ninguém notava, e agora era esposa amada, era mãe dedicada, era amada e respeitada por todos ao redor. Maurício veio até ela ofegante da brincadeira e sentou ao lado com cuidado. Colocou a mão grande e quente na barriga dela, sentindo a bebê chutar forte contra a palma. "No que você está pensando com essa cara?" E Camila sorriu daquele jeito que ele amava. "Estou pensando em como aquele dia mudou literalmente tudo para sempre. O dia que o Davi parou de chorar nos meus braços pela primeira vez. O dia que tudo começou sem a gente saber." E Maurício beijou a testa dela com carinho. "Melhor dia da minha vida inteira, sem dúvida nenhuma. O dia que você apareceu de uniforme e salvou a gente, salvou eu e o Davi." E Camila encostou a cabeça no ombro forte dele. "A gente se salvou mutuamente, você, eu e o Davi. A gente se salvou junto, foi trabalho de equipe." Eles ficaram ali sentados em silêncio confortável, vendo Davi brincar feliz, agora com a avó que tinha saído da casa, sentindo a bebê se mexer cada vez mais animada na barriga, como se quisesse participar da brincadeira também, sentindo a vida acontecendo linda e intensa ao redor deles, e Camila percebeu com clareza total que finalmente tinha paz verdadeira, tinha felicidade plena, tinha amor incondicional de verdade, e tudo tinha começado com um choro desesperado de bebê, com um momento de compaixão genuína, com a coragem de arriscar o coração, mesmo sabendo que podia se machucar terrivelmente. Ela tinha apostado tudo no amor, contra todas as probabilidades, e o amor tinha vencido gloriosamente. Tinha vencido todos os preconceitos sociais, todas as diferenças econômicas, todos os medos paralisantes. E agora ela estava ali finalmente, completa, genuinamente feliz, profundamente amada, e sendo mãe da família que sempre sonhou ter secretamente, mas nunca realmente achou que teria na vida real, e naquele momento perfeito, enquanto o sol se punha alaranjado no jardim florido da casa deles, e Maurício segurava a mão dela entrelaçando os dedos com carinho, e Davi ria alto e cristalino, brincando com a avó. Camila teve certeza absoluta e inabalável de que tinha feito a escolha certa quando aceitou cuidar daquele bebê chorando, de que tinha valido completamente a pena cada lágrima derramada, cada medo enfrentado, cada risco assumido, porque o amor verdadeiro e profundo sempre vale a pena no final, sempre compensa todo o sofrimento, sempre vence todas as adversidades, e ela era a prova viva. E respirando disso tudo, era o testemunho real de que às vezes os contos de fadas acontecem sim na vida real, quando a gente tem coragem de acreditar, quando a gente tem coragem de arriscar o coração por algo maior, quando a gente escolhe o amor, apesar de todo o medo. E foi exatamente isso que ela fez, e agora estava colhendo os frutos doces dessa decisão corajosa. Estava vivendo o final feliz que sempre mereceu, mas nunca achou que teria direito de viver. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.